Desde que os Ryzen foram lançados, os i5 acabaram encontrando um rival à sua altura. Os Ryzen 5 desde a primeira geração conseguiram fazer frente aos processadores da Intel, aqueles que normalmente se encaixavam ali no custo-benefício para jogos. Mas com o lançamento da segunda geração e agora com a terceira geração chegando no mercado, será que ainda vale a pena montar um processador com i5 para jogos? Será que ele ainda domina os games? É por isso que eu montei um setup aqui com o i5 9400F para nós descobrirmos se ainda vale a pena montar um i5 e se os gráficos integrados vão fazer falta para você. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Esse foi um dos anúncios mais estranhos da Intel. Depois de vários anos, a Intel resolveu trazer aí CPUs sem os gráficos integrados. Não é a primeira vez que a Intel traz CPUs sem os gráficos integrados, mas recentemente é uma mudança que acabou ocorrendo aí na sua linha de produtos. Os processadores F são aqueles que não trazem os gráficos integrados. A gente trouxe a informação aqui no lançamento. Uma das grandes dúvidas em relação a esses processadores era o preço. A Intel havia anunciado esses processadores no mesmo preço daqueles CPUs das suas contrapartes com gráficos integrados. E a primeira discussão em relação a montar ou não um setup com 9400F é: vai fazer falta para mim os gráficos integrados? E existem duas possíveis respostas. A primeira é: se você vai editar, é possível que faça sim diferença, já que nós temos ali uma aceleração de vídeo para quem utiliza o pacote Adobe, que faz muita diferença nos processadores Intel com gráficos integrados. Os modelos com gráficos integrados são capazes de bater até mesmo modelos mais fortes da concorrência com mais núcleos, dada essa aceleração que existe na parceria entre a Intel e a Adobe. Então, se o seu objetivo é montar um PC para esse tipo de trabalho, eu diria que faz sim a diferença. E a opção é para você ir para o 9400 ou para o 8400 ou para um outro CPU com gráficos integrados. Se você pensa em montar um PC e depois fazer um upgrade, péssima notícia para você também, já que não vai ser possível montar um PC sem uma placa de vídeo. Assim como os Ryzen, que não são APUs, que não são da série G, você vai precisar começar já com alguma placa de vídeo. Não existe mais aquela história de gráfico na placa-mãe. Se você é mais antigo, talvez você lembre do chipset de vídeo que vinha na sua placa-mãe. Isso não existe mais. A saída de vídeo que tem na sua placa-mãe, seja ela Intel ou AMD, é para os processadores com gráficos integrados. O que fica bem claro aqui que nós não temos disponível, né? Ou talvez não fique tão claro, mas está dizendo na caixa que necessita de gráficos discretos, de uma placa de vídeo dedicada. Dados esses recados, nós temos aqui um processador que é basicamente um i5 8400 melhorado. Nós temos 100 MHz a mais no clock base e 100 MHz a mais no boost. É basicamente um i5 8400. Na caixa nós temos novamente o mesmo cooler box da Intel, usado para praticamente todos os processadores que trazem cooler box. E nós temos aqui uma combinação para quem pensa em montar um setup intermediário entre os i3 e entre os i7, agora i9, mas levando em consideração essa faixa, é um setup para PC para quem pensa em usar ele normalmente para trabalhar, não, para games. Então é um processador bem popular, assim como foi o i5 8400, que no lançamento chegamos até a colocar ele como o King of Games, né, o rei dos games, ou um CPU ideal para esse tipo de games, entregando uma boa taxa de FPS. Isso era na época do Ryzen 5 1600, hoje nós temos o Ryzen 5 2600 e em breve o 3600. Será que ainda existe espaço para o 9400F? Eu montei aqui um setup que eu vou apresentar para vocês e fiz alguns testes para ver como anda o desempenho desse processador. Eu utilizei aqui então o i5 9400F com uma placa-mãe Asus H310 TUF. Utilizei 8 GB de memória 2667 da Ballistics
Utilizei uma fonte de 500 watts da Cougar, um SSD de 240 GB da Crucial e um HD de 1 TB da Western Digital. Por fim, o projeto foi montado num Gemini S, um modelo aí da Cougar que está chegando recentemente aí no mercado, e é um case bem interessante para quem está pensando em montar um setup intermediário, sem gastar muita grana, mas também saindo daqueles cases bem básicos. Tem um bom espaço para organização dos cabos e é possível instalar placas-mãe até o tamanho eATX. A montagem foi bem tranquila, dado o espaço que tem dentro do case, e a única dificuldade que eu encontrei, na verdade, foi para posicionar a placa-mãe. Eu utilizei uma placa-mãe aqui micro ATX e o espaço, apesar de ser suficiente, tem um pequeno detalhe. Ele já traz alguns parafusos pré-fixados e ainda que você possa fazer uma realocação ou adicionar os parafusos para você fixar a placa-mãe, ele não traz aquela ferramenta, aquele adaptador que você coloca na ponta da chave Phillips para poder fazer ali a retirada desses parafusos e posicionar nas outras furações de acordo com o tamanho da sua placa-mãe. Tem um espaço mais do que suficiente para você montar um setup nessa faixa de preço. Não imagino que você vai colocar nenhum tipo de hardware muito mais espaçoso ou que necessite mesmo de um espaço maior do que isso, e mesmo para alocação dos cabos, lembrando que a gente não está falando de fontes modulares. Os cabos da fonte também deram um tamanho suficiente para chegar aqui no espaço, mesmo a gente tendo que colocar aqui o posicionamento da placa-mãe um pouco mais para cima, né? Apesar de nem todos os cabos da fonte serem eslivados, eu consegui colocar eles com uma distância suficiente, sem ficar estrangulando os cabos. E o detalhe mais legal que eu achei, na verdade, foi o design. Nós temos uma lateral de vidro e nós temos aqui na parte da frente um RGB. É um RGB que você pode mudar aí, né? Como vocês viram, para diversas cores e combinações de efeitos, mas que eu achei um detalhe bem bacana. Não parece, mas o case tem uma pequena entrada para o ar aqui na frente, então você consegue colocar ali, né, radiadores na frente, mas ele tem um espaço para radiadores no topo também e possui ainda o filtro magnético. Tudo isso facilita bastante na hora da manutenção, como eu já mostrei para vocês aqui no vídeo de limpeza do PC, então tem bastante espaço interno, ter esses filtros ajuda bastante. Mas, claro, se você pensa em colocar um radiador, o mais indicado é no topo, e essa entrada aqui não é exatamente para um super fluxo de ar. O case traz ainda uma fan traseira, o que é o suficiente para você começar, mas o ideal é que você tenha alguma coisa de admissão. Para montagem eu utilizei o Cooler Box aqui da Intel, então uma situação que você vai provavelmente encontrar em casa, comprar o CPU e utilizar o próprio Cooler Box. E eu quis fazer isso justamente para saber como ele se sairia dentro de um projeto como esse, onde faz mais sentido você utilizar as peças custo-benefício, por assim dizer. Então utilizamos uma placa-mãe H310, apenas um pente de memória de 8 GB e o Cooler Box do i5 9400F. Mas a montagem sem nenhum problema, exceto que eu precisei resetar a BIOS da placa-mãe e acabei esquecendo que não tinha gráficos integrados. E tentei conectar na placa-mãe quando eu fui testar qual era o hardware que não estava funcionando. Mas tirando essa parte, eu resolvi montar aqui já direto com uma placa de vídeo que estaria, eu diria que até um pouco além do limite para esse setup, que é uma GTX 1660 Ti. Como o objetivo aqui é mostrar um pouco do desempenho do CPU, eu escolhi uma GPU que obviamente é um pouco mais forte do que o setup, por assim dizer. O ideal para esse range aqui seria alguma coisa entre uma GTX 1660, uma RX 590 ou uma GTX 1060, uma RX 580, para você ter um bom equilíbrio para jogar em 1080p, que são os testes que eu trago para vocês. Então, basicamente nós combinamos aqui o modelo da Gigabyte, a GTX 1660 Ti, e eu fiz alguns testes iniciais para ver como que anda o desempenho do i5 9400F, se é um setup que vale a pena para jogar em 1080p no Ultra com essa placa de vídeo e esse processador. Bom, a primeira observação que eu tenho a fazer é em relação aos 8 GB de memória. Então esse é um grande temor da galera, nossa, mas 8 GB já não dá mais, eu não tenho condições de jogar. E nessa pequena bateria de testes, como vocês podem ver, não teve nenhum momento onde teve gargalo de memória, ou seja, onde faltou memória RAM. Nós tivemos alguns momentos onde você sente que começa a chegar perto do limite, como em Battlefield 5, por exemplo, mas ainda assim foi possível jogar com uma pequena margem ainda de tranquilidade para você poder rodar o game sem ter maiores problemas com a memória RAM. Imagino eu que pelo menos no Battlefield 5 talvez nós tenhamos uma estabilidade melhor com uma quantidade maior de memória RAM, que é algo que nós vamos acabar testando futuramente.
Mas no setup como ele foi montado dessa forma, eu achei que o desempenho foi bem satisfatório nesse sentido. Então, mesmo em 2019, ainda é possível jogar com 8 GB de memória. Quanto à frequência, eu utilizei 2667 porque é o limite da plataforma, então a H310 acaba sendo limitada a essa memória e parece suficiente para esse tipo de combinação. Não faz muito sentido você investir tanto em memória RAM ou em clock de memória RAM se o seu setup vai acabar limitando. A performance em games foi suficiente para manter todos os jogos acima de 60 FPS no Ultra em 1080p e, obviamente, em alguns casos até sobrando placa de vídeo, ou seja, falta um pouco de processador para conseguir empurrar todo o tempo a 100%. Mas nós conseguimos taxas de FPS muito boas em jogos como CSGO, em jogos como PUBG, GTA V, em Battlefield 5 mesmo tendo alguns momentos de stuttering, que é praticamente uma marca registrada desse game, nós conseguimos uma boa estabilidade. Em alguns momentos, em Battlefield 5 e em Shadow of the Tomb Raider, a gente vê o CPU chegar perto dos 100% de uso e em alguns momentos bater 100% de uso. Eu não consegui sentir reflexos no frame time, mas isso, numa partida mais demorada, pode acabar sendo sentido sim. Em relação à temperatura, o setup ficou bem tranquilo, na casa dos 60 graus mesmo com cooler box, sem muito ruído. Mas eu ainda não fiz o teste em stress, ou seja, fechando o case com o vidro e enfrentando temperaturas mais altas. De qualquer forma, o cooler box deve ser suficiente para segurar assim o 9400F mesmo nas situações um pouco mais extremas. O que pode acontecer é você ter uma temperatura um pouco maior e um nível de ruído um pouco maior, mas pelo menos para esse setup é suficiente para conseguir entregar uma performance. Mas então, Robson, vale a pena ainda montar um i5 em 2019 ou mesmo um i5 9400F? Bom, em relação ao setup, como eu disse para vocês, no total o setup é bem equilibrado. Hoje nós temos preços do i5 9400F que são bem mais convidativos do que quando eu recebi o CPU aqui graças a Terabyte Shop. A Intel ainda não mandou nenhum processador para cá e é por isso e somente por isso que nós não temos mais setups com CPUs Intel. Mas, de qualquer forma, desde que eu recebi o CPU, esse setup está meio que parado, aguardando ele se tornar mais expressivo. Não era muito relevante eu montar um setup que praticamente não tem sentido você montar na sua casa. Hoje o 9400F já é uma opção mais interessante do que era quando lançado, já encontra-se em preços mais competitivos em relação ao Ryzen 5 1600 e 2600, que é com quem ele vem competindo no mercado, e entrega uma performance suficiente pelo que cobra. Então a performance dele vai estar na casa do Ryzen 5 2600, às vezes um pouco acima, dependendo do game. Tem alguns games que se saem melhor com Intel. O ganho que a gente teve aqui em relação ao 8400 não justifica, obviamente, um upgrade de um 8400, e a falta dos gráficos integrados só é realmente um problema em casos muito específicos. É fato que a gente tinha no mercado há pouco tempo o 8400 no mesmo preço que o 9400F, e como eu disse para vocês, se é um caso onde você necessita ter o gráfico integrado, ele é bem-vindo, mas é bom lembrar que a concorrência também não tem, apesar de dentro do lineup da própria Intel nós termos opções com gráficos integrados. Em relação à performance, é suficientemente boa. Não sei a longo prazo como isso vai se refletir. Mesmo em jogos com a maior exigência de CPU, nós temos um 9400F capaz de empurrar o jogo com uma boa taxa de FPS, com uma boa fluidez, mas fica evidente que ele fica bem próximo do seu limite, a exemplo do que acontecia lá atrás com o i5 7400, por exemplo, com 4 cores, 4 threads. Nós temos um processador de 6 cores, 6 threads, que é suficiente para os games atuais. Para os games menos exigentes com CPUs deve durar ainda um bom tempo, mas para os jogos do futuro, por assim dizer, que estão pedindo cada vez mais núcleos, a gente tem aqui uma situação onde ele fica igual ou até pior do que o Ryzen 5 2600. Não, eu ainda não comparei, mas se vocês quiserem, eu posso trazer o comparativo do 9400F com o Ryzen 5 2600. Aí sim, com 16 GB de memória em igualdade de condições. Se você quiser esse teste, deixa aí nos comentários. Mas eu quero saber de vocês, vocês montariam um setup com o i5 9400F? O que vocês acharam do desempenho? Será que é suficiente? Vale a pena agora que o preço está mais competitivo? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!